Né? Então, esse livro aqui é uma reedição de 2014 dessa tese de doutorado dele, e é onde tem a apresentação, a introdução e a conclusão, que é onde ele expõe esclarece o método que ele vai usar. Eu diria que não só com relação ao conteúdo, que isso é uma questão mais voltada para os meus orientandos, que seguem voluntariamente essa leitura, mas eu acho que é um bom exemplo para todos que estão fazendo a dissertação ou uma tese, no sentido de fazer um texto objetivo e enxuto e dizendo com todas as letras o que vai fazer. Eu acho que um dos méritos do Mondlane é esse. É assim, em poucas páginas, né? Dizer exatamente qual é o problema, como que ele vai resolver, como que ele vai tratar. Quer dizer, é uma apresentação exemplar. Então, eu acho que vale nesse sentido mesmo, assim, inclusive para aqueles que seguem outras orientações, que têm outros interesses, outras maneiras de pensar a psicanálise. Esse professor, desculpa, foi passado? Foi, Porque eu recebi o Eduardo passou no e-mail. Há cerca de uma semana e meia atrás. Eu vou dar uma olhada lá, mas eu não sei se eu recebi, não. Tá, mas daí você... É a introdução. Ó, tá aqui. Opa. Estranho. Tem aqui uma coisa, assim, assunto, outro texto. Daí Francisco Verardi de Boca, cadê? Secretaria. Mas isso de hoje você está falando. É um dos de hoje e-mails. vieram dois. E aí, só o que eu achei esquisito, está escrito aqui cartão assinatura. Será que não misturaram assuntos? Aí não, Cartão assinatura. não andei assinando nada. Nenhum cartão, né? Nada que se assemelhe, assim, vagamente. Aliás, foi a Antônia que mandou. Pode ser que ela tenha posto alguma outra coisa no seu... Em todo caso está escrito aqui, Chico, com 2 Cs, inclusive. Tá vendo? Estranho. Nem fui eu que Será outra pessoa? Esse pegou? Chico 3 PDF. Chico.3. Chico 3.pdf. Tá enigmático. Muito Esse lindo. foi hoje, Bar? É 24 esse de outubro. Que é o Hoje. capítulo do Richard desse livro aqui. Em todo caso está aqui. Depois, mas esse não é para agora mesmo, não vai ter como ler. Assunto, então, texto para a próxima aula. Francisco Verardi de Boca. Depois a gente acerta esse aí. O importante é a Aqui está introdução. Chico 2. Então tem Chico 2 e Chico 3. Só que com 2 Cs. Eu sou vários porque acho que é problemas de boca com personalidade. Você é muito heterônimo. Todo C vira duplo. Então vamos lá. Si mesmo. Desculpa, mas eu não entendi. Esse vai ser enviado por e-mail. Vai ainda. Tá, então. Isso, esse ainda vai. O do Richard. O do Mondlane que já foi. Eduardo, eu tenho outro e-mail seu aqui com outros textos, mas esse não. Foi antes dele mandar isso. Quais textos você tem aí? Antônio Cândido. Isso, esse foi que eu mandei. Então esse eu tenho. Bom, vamos lá, assim, a ideia é que, assim, tendo ou não tendo ele agora, depois, quem não tem, vai atrás. Então vamos ler mais ou menos os argumentos dele, passar de um texto para o outro aqui. Então vamos lá. Ele começa assim, a introdução. Qual? Por que eles são dois? Era essa, ao que tudo indica, a tese preliminar assumida e a partir da qual todo o projeto de leituras de Auguste Comte, até por volta de 1930, se delineava. E ele vai dizer por quê. Assumida a dualidade, era preciso então escolher entre o Comte do curso que ele está se referindo aqui, é o curso de Filosofia Positiva, do Auguste Comte, e o do sistema. Sistema é a outra obra do Comte, onde ele cria toda uma religião, faz do positivismo uma religião da humanidade,
como se fosse uma religião laica, e queria ter um calendário positivista. É um momento, vamos dizer assim, de pouca sanidade, assim, onde o ponto já está próximo da loucura, né? Mas do ponto de vista teórico é um texto consistente, tem lá a sua... tanto que, como ele está dizendo aqui, e essa geração aqui estudou muito o Comte. O Monzani se dedicou muitos anos ao Comte, o Giacoia estudou muito o Comte. Então foi estranhamente, né? É curioso para onde eles foram depois, né? Então ele está dizendo isso, justamente esse era o problema. Depois eu vou dar um pouco de indicação sobre isso, tá? Escolha que era feita, evidentemente, em função das respectivas valorizações das duas obras e da consequente alocação do bom Comte. Essa coisa de dizer qual que é aquele que a gente deve ler e qual que é aquele que seria loucura, por exemplo, ou que não é significativo. Só lentamente, a partir da obra de Gouhier e do texto capital de Arnaud, é que essa questão tomou outra figura. Bom, isso ele começa falando de uma coisa mais pessoal, do seu trabalho, com Auguste Comte, para depois dizer como é que esse problema aparece também em Freud. Por conta disso que ele está dizendo aqui, você tem um autor, e um autor que tem, vamos dizer, momentos privilegiados, né? Obras que são mais valorizadas por alguns leitores, mais valorizadas por outros, é importante a gente entender que isso é uma questão própria ao que se chamava na época, você vê, ele está falando dos anos 30, ele não foi estudando exatamente nesse período, um pouco depois, mas ele está falando de um momento em que o estruturalismo, estruturalismo em filosofia, em todas as ciências em geral, mas em filosofia em particular, tinha aparecido, né? Então eu queria mostrar... Eu posso só comentar uma coisa bem a pretexto favor. disso? Como teve o falecimento do Porchat, agora, né, no outro final de semana, eu acabei olhando naquele momento ali meio emocional e tal, e fui verificar o que tinha. Tem uma entrevista dele na Folha de São Paulo, que eu inclusive postei no meu Facebook lá o link, o Porchat falando justamente disso que você está falando na entrevista, falando da formação dele. Que é a geração... Folha de São Paulo, Porchat, com Temudo. Vai aparecer a entrevista dele lá, provavelmente, se não for outra, é essa. É porque é uma geração, acho que isso precisa, alguns de vocês devem ter essa informação, né? A USP foi formada, principalmente, não sei a história de todos os cursos lá, mas a filosofia, especialmente, foram professores franceses, né? Uma missão francesa, e era engraçado porque eram professores contratados do governo francês, que a França, como todos sabem, é um país imperialista, vamos dizer assim, hoje de segunda linha, né? Mas já foi, vocês, pessoas como Tibério, por exemplo, estudaram francês na escola. Eu ainda peguei o latim. Pegou o latim de Tibério, do próprio. Só ele entende. Porque o inglês da época era o francês. E então havia esse interesse do governo francês, hoje é mais tímida, né? Ainda existem essas iniciativas dela, mas a Aliança Francesa, por exemplo, é um exemplo. A maior parte das nossas traduções vieram também via língua francesa, via França. De autores alemães, por exemplo. Sim, Então o governo francês mandou uma comissão de professores para montar esse departamento de filosofia e formar os primeiros professores no Brasil mesmo, né, na USP, que formou, inclusive, o Porchat desse, não sei se exatamente como que é a biografia dele ali, mas ele é desse contexto também, Marilena e todos esses, vamos dizer, os vestais da filosofia estudaram nesse período, ou muito próximo dele, né, com influência muito próxima. E é aí que vieram professores como Granger, como Lebrun,
quem mais da antropologia lá, o Lévi-Strauss, quer dizer, muita gente boa assim da França que tinha essa missão. Até eu vi lá no CNAM um dia, eles tinham um quadro lá dos notáveis, e é curioso que isso era muito comum. Professores franceses passarem alguns anos em alguma colônia para fazer esse trabalho de montar liceu, montar universidade, quer dizer, e levar, ensinar a língua, ensinar a filosofia francesa. Era um trabalho de militância mesmo na Ásia, na África, nos países árabes, né? Havia essa iniciativa, né? Então nós tivemos muito essa influência. E o estruturalismo é vamos dizer, né, uma dessas correntes que vieram para cá. Eu queria ler aqui para vocês um trecho que é de um texto, depois posso mandar também para vocês, até o que eu estava acabando de revisar agora, que eu vou apresentar no segundo colóquio que a gente vai fazer agora em novembro, lá na Universidade de Paris 7, que é sobre a filosofia da psicanálise brasileira, e eu estou lá me dedicando a falar sobre o Monzani, sobre a metodologia dele. Inclusive estava num projeto de tradução desse livro aqui. Então eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui. Então eu digo o seguinte, olha, na obra de 82, eu penso no original, né? Monzani, seguindo as sugestões de Gerard Lebrun, declara: nós tentaremos ler e discutir a psicanálise freudiana como um discurso teórico. Isso já é uma característica do estruturalismo. E olha onde vai entrar aqui o aspecto que me parece ser o aspecto definitivo para combater esses chatos que ficam falando que a gente não deita no divã. Justamente porque ele não pode ser reduzido, quer dizer, a obra de Freud não pode ser reduzida a relação analítica ou a relação clínica. Quer dizer, não é que ele não seja, ele não pode ser reduzido. É um de seus aspectos. Eu já cansei de numa certa altura do debate, alguém vira para mim e diz assim, você pensa isso porque você nunca... Desqualificar o interlocutor. Você nunca ouviu o inconsciente, você não é analista. Por isso que você acha que o inconsciente é um programa. Você não conhece a realidade do inconsciente. Não está errado, não é um mau argumento. É um péssimo argumento, mas de qualquer forma não é um mau argumento, ele tem seu fundamento. Mas o que o Monzani está dizendo aqui, enquanto discurso, né, é isso que os estruturalistas diziam, quer dizer, uma obra ela é um texto, é um discurso que não depende da relação com o autor, não depende da relação com a aplicação daquilo, ele pode ser tomado como obra, né, e lida, estudada como tal. Né? E nesses termos, ele rejeita a tese segundo a qual o direito de ler Freud seria condicionado por as suas relações com a análise. Né? Até porque isso gera um impasse depois no próprio ambiente da psicanálise, não conseguir se comunicar de um ponto de vista epistemológico ou mesmo na cultura com outras formas de pensamento. Aí tem uma citação do Monzani aqui, que ele diz assim, Freud, isso eu já estou antecipando, porque são coisas que estão no texto dele, mas eu pus no meu aqui. Freud insistiu muito sobre esse ponto. A psicanálise é também uma ciência e, como tal, não pode ser reduzida a sua relação analítica. E acho que aqui a gente ouviu muito isso, né? O Loparic dizendo que metapsicologia é uma coisa, clínica é outra, e que não precisaria... A isso há divergências, né? Há quem atribui uma importância... Eu acho que a gente mesmo está mais inclinado a fundamentar a clínica na metapsicologia, mas como vocês viram, por Loparic, a metapsicologia é uma peroração dispensável e a clínica é outra coisa que poderia ser
independente. Né? E aí ele continua: enquanto discurso científico, tanto original quanto possível, a psicanálise deve possuir as exigências mínimas que definem toda a disciplina científica e ser possível de leitura e de interpretação que, por direito, todo sujeito pode realizar. Né? Tirou, né, o Freud da mão do psicanalista e diz: permita que nós também vamos nos ocupar dele, né, independente de clínica. Aí eu faço mais uma observação aqui. De fato, Monzani pertence a uma geração de filósofos formados pela escola estruturalista francesa. Mas, como indiquei acima, né, nessa parte do texto, ele sentiu a necessidade, entre outras, de expandir os seus horizontes do estruturalismo. Por exemplo, para além dos textos clássicos de história da filosofia. Então, veja, estruturalismo era uma técnica de leitura aplicada aos clássicos. O que o Monzani faz, o Bento e outros, ao criar, de certa forma, ao receber o Freud no Brasil, é aplicar um certo estruturalismo a uma ciência, e não mais a uma filosofia. Então você vê que eles trabalhavam com Comte. Ele diz: agora vamos pegar um cientista e vamos aplicar sobre ele as mesmas questões que a gente tinha em relação à filosofia. Né? Como a literatura, a ciência e a própria psicanálise. Então, isso de pegar o Freud e tratá-lo como se ele fosse um filósofo é uma iniciativa do Monzani e dos seus colegas ali no momento. Né? Vamos aplicar a técnica de leitura que se fazia para a história da filosofia e vamos fazer isso com o autor da psicanálise. Né? Monzani fez isso com o Marquês de Sade, pensando como literatura, fez isso com Freud. Então é um sujeito que saiu da sua formação em filosofia e aplicou a sua técnica em outras áreas dos saberes. Esta aplicação confrontou ao princípio fundamental do estruturalismo. Então isso que é uma coisa, é uma sutileza que eu vou ter que pôr na cabeça lá dos colegas do debate, que na verdade esse grupo de brasileiros, olhando de longe, eles ainda são estruturalistas. Né? Mas de perto tem uma crítica ao estruturalismo e tem uma diferença. Né? Eu vou tentar mostrar nesse próximo parágrafo aqui. Mas a princípio lá, quando você está falando tanto que o do Porter disse, do Monzani, que ele faz metalinguagem. O Luiz Eduardo vira e diz: mas isso aí não tem sujeito, não tem. Isso aí não é uma obra, é uma leitura. Falta Humberto Eco para o Monzani. Porque eles ainda veem o Monzani e o Bento, toda essa gente, como estruturalista. Né? E que de fato eles estão muito próximos, é a formação deles. Mas eles já têm uma crítica, quer dizer, vamos dizer, um estruturalismo renovado. Né? Então veja, o que pressupunha o estruturalismo? O estruturalismo pressupunha encontrar a unidade fundamental da obra de um filósofo. Veja, quando na França no francês tem uma distinção que para nós não tem. Nós chamamos de obra tanto o livro, isso é uma obra, e chamamos de obra toda a produção de vida do sujeito. Na França isso é diferente. Lá, um livro como esse é chamado de ouvrage. E toda a produção do sujeito é chamada de œuvre. Então, obra é quando ela já está finalizada. Uma delas é uma parte, é ouvrage. Né? Então, o estruturalismo pressupunha que você encontrasse a unidade dessa obra, da obra toda. Descartes
o que pensa Descartes? Qual que é a unidade do pensamento dele? E isso aplicado para Nietzsche. Essa coisa de multiplicar em vários é a discussão que deriva disso. Mas aí vem alguém e diz, Nietzsche é isso. Ele diz, não, mas era isso até certo ponto. Aí vem outro e diz, a partir de certo ponto ele era outra coisa. Então essa tentativa de dizer o que o autor pensa é que acabou multiplicando. Então você lembra até o dia que o comandante Lolas perguntou para a gente no bar aqui em frente, qual a principal obra de Freud? Depende. A interpretação dos sonhos. Qual o principal filósofo brasileiro? São perguntas assim que eu nem pensei nisso. É a tentativa de unificar, né? de pegar um representante. Né? Então, isso exige a escolha da sua obra exemplar. Então, por exemplo, você vai pegar, se você entende que Freud começou a partir, como muitas vezes ele próprio diz, começou com a interpretação de sonhos, então essa é a obra exemplar. Se tiver que escolher o que representa o pensamento de Freud, seria a interpretação de sonhos. Uma que é rejeitada, além do princípio do prazer, nesse sentido, principalmente para o psicanalista. Não, ali já é provavelmente devaneio, não sei o quê. Mas quem já tem uma perspectiva mais filosófica sobre Freud e que gosta mais da especulação, vai dizer, não, essa obra é importantíssima, ela representa, pessoalmente, para mim, se eu tivesse que escolher uma obra, eu nunca fiz isso, mas se eu tivesse que escolher uma obra que representa o pensamento do Freud, eu ficaria com a lei do princípio do prazer. Porque é ali é onde ele se declara da melhor maneira o seu aspecto mortífero. Que permeou toda a obra dele. Mas aonde ele está exemplificado é ali. Né? Se eu tivesse que escolher um momento, seria esse. Né? Então, por isso que gera esse. Primeiro Freud, segundo Freud, terceiro Freud, aí você pode ir multiplicando infinito. Né? Descendo um detalhe, né? Então a escolha de uma obra exemplar e identificar o ambiente que ele ocupa dentro da história da filosofia. Então, se você pensar assim, a interpretação dos sonhos representa o que dentro da história da psicanálise? O nascedouro, é dali que todas as outras escolas saíram. Situar. Né? Então ela não é só representativa, essa a recomendação do Lebrun, ela é representativa do pensamento do Freud e é representativa da história da psicanálise. Né? É ali que aparece a primeira tópica, certos conceitos que vão dar. Né? Bom, esse tipo então de ponto de vista, ele foi. E isso teríamos que, então, depois, vamos deixar mais para frente, para a gente ir para o texto do Lebrun. Ele foi contestado, né, esse que secciona, que tenta buscar essa unidade, vamos dizer assim, esse estruturalismo. Então, como ele se apresentava, ele foi contestado, segundo Lebrun, pela publicação da estrutura das revoluções científicas, que é dos anos 60, do Thomas Kuhn, que vai justamente trazer uma nova noção de ciência, né? Não só a noção de ciência diferente, mas como da história da ciência. Né? Ele rompe com toda a racionalidade, a historicidade das ciências, é onde surge a noção de paradigma, e vocês já ouviram isso fartamente com o Loparic, quando ele bastante adepto dessa tese, marca então a diferença entre Freud e Winnicott. Uma diferença que você poderia marcar, e eu espero que você consiga marcar, entre Freud e Melanie Klein, né? Dizendo que eles não são, vamos dizer, desdobramentos um do outro. Né? Essa coisa essa mistificação que o Lacan gosta de dizer que ele é um freudiano, que ele tirou de Freud. Né? Quando o Richard diz isso, tem gente que quer matá-lo, né? Ele diz que o Lacan poderia existir se nunca tivesse lido Freud.
precisaria nem ter conhecido Freud, ele existiria como tal. Mudaria o discurso, né? Mudaria o modo de encaixar, mas não, mas não o conteúdo. Isso, mas vamos dizer, o seu paradigma, para ficar no conceito, é próprio. O que o Lacan faz é um paradigma. O que o Willis fez é um paradigma, segundo essa leitura. Que não é uma evolução de Freud, não é alguma coisa que... Não é um bastão que eles pegaram da mão do Freud e deram continuidade. Né? Mas então, ele continua trabalhando com os conceitos fundamentais, de inconsciente, pulsão, transferência. Mas quando pega... Mas a gente não pode se iludir, assim... Mas quando ele pega isso, ele dá um outro regime, apesar do termo ser o mesmo, ele está discutindo... O registro é outro. O registro é outro. Né? Por isso que hoje, a gente estava falando ontem, depois aqui... Não dá para reduzir uma coisa a outra, pelo menos. Não dá. Não dá. A gente tem essa ideia de que... A gente pode alimentar essa ideia de que os conceitos foram sofrendo variações, mas efetivamente o que a emergência do pensamento paradigmático de Thomas Kuhn, ele vem para mostrar que tem uma certa descontinuidade. O que ele chama de incomensurável é no sentido justamente de que são incompatíveis. Uma coisa não pode ser reduzida a outra. Não pode ser reduzida a outra. E muito menos então colocado como se fosse uma simples... desdobramento. Desdobramento, quer dizer, ele pega aqui... Como essa corrida de passagem do bastão. Né? Quer dizer, por mais que você discuta o autor, não significa que você estará respeitando o que ele disse, o restrito, o estatuto que ele deu, aquelas coisas. Em geral, chega um momento que o próprio Thomas Kuhn cria a ideia de um degrau, com a ideia de incomensurável e com a ideia de ciência normal. Quer dizer, um modelo, num dado momento, ele passa a funcionar, a comunidade assume, utiliza e tal, e de repente ele entra em colapso, ele entra em crise, e vem uma revolução, e um novo modelo, e ele vai mostrando como é que isso se dá, na física principalmente, né, nesse livro. E aí o que o Parik fez foi mostrar como é que isso se dá na psicanálise. Na emergência de cada um que aparece, eles não são continuidade, pelo contrário, são modelos que não se reduzem um ao outro. E a gente vê elementos que são bem adequados a justificar isso. Você imaginar que um sujeito que pensa a força como dotada de auto-aniquilação, como Freud, e dizer que isso teve desdobramento num sujeito que pensa no impulso à integração, né? Tendência à integração, não estão falando da mesma coisa. Poderiam até usar o mesmo termo, poderiam... Tem mais de 1000 definições de inconsciente anteriores ao Freud. Teve uma moça, eu não vou me recordar o nome, faz muitos anos que eu vi isso, que faz um próprio comentário que está em certas publicações da estrutura das revoluções do Thomas Kuhn, que ela mostra que dentro da obra do Thomas Kuhn, dentro do único volume, tem 25 acepções diferentes para a palavra paradigma. Se dentro de um autor acontece isso, que escreve um livro para dizer o que é paradigma, imagina o que isso acontece ao longo, então, entre diferentes... O que é inveja, o que é ciúme, o que é... Quer dizer, que conotações... As interpretações da mesma palavra, né, usadas em contextos diferentes. Exatamente. Então, vamos ver então o destino que esses brasileiros aí deram para o estruturalismo. Tá? Nós sabemos que o objetivo do estruturalismo, de ultrapassar,
do objetivo a ser ultrapassado era precisamente essa sustentação de uma unidade fundamental, de escolher a obra exemplar a ser analisada. Os dois estando situados no interior como no exterior dos domínios da história da filosofia. Né? Tanto a obra como o autor. Né? Então, quer dizer, o desafio desses brasileiros era tentar superar essa proposta do estruturalismo. A epistemologia de Monzani, ou a sua teoria da leitura, como depois ele chama, consiste em uma alternativa, então, ao estruturalismo. Aí eu pus uma entre parênteses aqui, porque o estruturalismo depois foi combatido por todo mundo. Aliás, tudo que faz sucesso... Logo vem a onda os contrária. invejosos para combater. Então o estruturalismo não fugiu a isso. Então você tem os primeiros estruturalistas a combater isso na própria França, foi Derrida, depois Deleuze, enfim, fenomenologias, muitas outras escolas de filosofia aparecem na Europa e são radicais, muitas vezes radicais. Por exemplo, Deleuze propõe a leitura do clássico como produção, como forma de criatividade. A interpretação filosófica por Deleuze não é esclarecer o pensador, é fazer produção, é em cima dele fazer a sua própria filosofia, é máquina de conceito, né? Percebe? Aí é uma ruptura radical com o estruturalismo, né? Não se trata de explicar, se bem que é curioso, porque o próprio Deleuze tem textos, por exemplo, como uma das melhores explicações que eu já vi sobre a estética de Kant foi ele que escreveu, né? No entanto, é um sujeito que combate esse tipo de coisa. Você tem que explicar filósofo, tem que se fazer render, tem que produzir em cima dele, né? Então não é isso, né, o que o Monzani, o que o Bento, o Porchat, todas essas... Desculpa te interromper. Nessa questão sobre a produção, é no sentido de eu pegar, então, por exemplo, Lacan, ou Freud, sei lá, e então eu vou me utilizar do inconsciente de Freud e vou produzir o, sei lá, o que do inconsciente. Em cima disso e... tá. Tipo isso. Isso. Tá. Acho que é tipo o que o Lacan fez com Freud, né? Em alguns momentos. Cria uma coisa completamente nova. Tá. Completamente mas nova, assumido, sim. né? E um pouco parcial em relação à primeira tópica também, né? Porque a teoria dele se articula mal com a segunda tópica. Porque é diferente. Por causa da questão da linguagem. Porque, veja, se você pegar... Isso eu estou falando de ouvido, né? De segunda mão. Se você pegar o que o Lacan fazia, o ler Freud, que tinha todos os ares de interpretação. Vamos ler o texto, vamos ver o que ele quer, resgatar a radicalidade. Vamos estudar alemão. Né? E o antiético... Coisa que os franceses não gostam muito de fazer. Pois é. Quando tem bolsa, eles vão. Quando tem bolsa, vai, né? Muito diferente do que o Guattari e o Deleuze fizeram no antiédipo. Aquilo não é interpretação de Freud, aquilo é a criação de uma filosofia, né? de uma própria psicanálise. Então eles não estão tentando explicar o Freud. Lá em algum momento eles se referem à história do papai, mamãe, fazem ironias, fazem de um modo muito simplificado. Fazem mais chacotas, e é uma coisa mais assumida, para dizer como é que eles veem a constituição subjetiva de cada um e tal. E depois, por consequência, o que deveria ser uma análise, o que é um hospital, o que é esquizoanálise, não sei o quê. Então gera outra coisa. Então é nesse sentido que é produção, né? Quer dizer, você pode, como subir no ombro do gigante, quer dizer, você usa como potência, né? E não como função explicativa. Então, veja, só até aí nós já teríamos 3 funções para a filosofia.
Uma que é da Weltanschauung, vamos dizer assim, de explicar um grande sistema que explique tudo. Tem uma lógica, uma física, uma moral, né? Um sistema hegeliano, por exemplo. Não sei se Schopenhauer tem todos esses. Tem também. É o último dos grandes. É o último. Então, muitos foram os últimos. Né? E foi motivo de grande chacota do Nietzsche também. De querer dar uma explicação completa. Porque já não estava mais para isso o clima. Pois é. Nietzsche já quebra essas ontologias, cria micro-regiões e vamos tratar de detalhes. Mas os outros ainda tinham essa perspectiva, né? Os grandes sistemas. E ele insiste, o Schopenhauer, que é um pensamento único, né? Nesse sentido de um grande sistema. Então você tem esse que eu já ouvi dizer que o do Hegel foi o último, você agora já nos disse que é o do Schopenhauer. Assim, historicamente. Sim, é o último a naufragar. Então vamos dizer que essa seria uma maneira de fazer filosofia. A outra é a estruturalista, que é de explicar os filósofos. Embora o Schopenhauer ele fique um pouco a meio caminho já para a contemporaneidade desse ponto de vista. Ele é esquisito, né? Mas é porque ele é uma figura de transição. E por último, vamos dizer, esse que rompe com o estruturalismo, que é de criação. Então por isso hoje a dificuldade de definir o que é um filósofo, o que é um trabalho filosófico. Porque é um trabalho de criação, de invenção, beira a literatura, e as pessoas se autorizam a ser filósofos, porque não estão nem explicando sistemas, nem construindo sistemas, mas estão produzindo visões de mundo, hermenêuticas. E aí, aí depois de Nietzsche, o vaso quebrou, estilhaçou em 1000 pedaços. Eu acho que hoje está muito mais no nível de se autorizar, a se definir como filósofo, do que propriamente haver um consenso sobre o que seja ser um filósofo hoje. Bom, então veja, a crítica de uspiana, ao estruturalismo não chegou a ser naquele momento essa crítica mais radical. Porque ela propõe, quando propõe como objeto de análise a obra na sua totalidade. Quer dizer, então não é isso mais que eles fazem, mas mudando a unidade pelo movimento. Então é isso aí que se justifica o título do livro do Montagne. Quer dizer, ele não vai explicar a essência do Freud. Ele não vai dizer o que Freud pensa. Ele vai dizer como Freud pensou. Então, a exigência de unidade, de resumir, vamos dizer assim, o pensador numa palavra, num conceito, poucos exemplos, que era o esforço do estruturalista, o Montagne diz, não vamos mais fazer isso. Que é o que Laplanche fala para o Prado, né? Se a tua tese puder ter uma palavra, tá ótimo, né? Eu acho que é nesse sentido, será que... Talvez, se você puder é essencial dizer a unidade do pensamento do fulano, você teria feito um grande trabalho de explicação. O Montagne diz, aí o que você fez? Você atropelou, você deixou coisas de lado, você passou com um trator em cima da obra. E não mostrou como que o pensamento se articula, né? Qual a forma de articulação desse pensamento, ou as formas. Né? Então justamente ele diz, não, está aqui uma coisa engraçada que acaba... Duas coisas engraçadas que eu ouvi sobre isso. Uma foi do Osmir, que ele dizia que o Freud não se compra no varejo, mas só no atacado. Né? Começa por aí, quer dizer, não escolha obras, porque não vai dar certo. Você tem que estudar o conjunto delas. E uma vez uma garota de Londrina, que eu fui da banca dela, da qualificação, depois na defesa, ela era orientando do Hélio Honda, e ele viajou, e eu veio assim. E o Hélio também
discípulo do Monzani, segue essa metodologia e tudo. E chegou um momento que ela falou que ela não tinha mais onde dormir, porque ela foi pondo em cima da cama, abrindo o livro do tema que ela estudava. A obra do chegou uma hora que a casa tomada. Ficou tomada e ela não podia mexer naquilo, porque se mexesse ia quebrar a organização do acompanhamento do movimento. Então ela estava dormindo no sofá e os livros estavam ocupando o quarto inteiro. Ocupando a cama dela. Então é nesse sentido, o Monzani troca a unidade, né, a busca dessa unidade pela busca do movimento. Né? Aquilo mais ou menos que do texto sobre Kant, história em Kant, que normalmente os estruturalistas, quando falam da história sobre Kant, falam do texto de 1885, né? Do Ideia. Do Ideia, que aquele é o texto mais famoso, onde teria teses fundamentais, isso. Né? Então, normalmente... Eu estou pensando aqui também, o Foucault ele teve uma época que foi estruturalista, uma época que ele se distanciou do estruturalismo. Em geral, todos esses franceses passaram, né, por esse movimento, porque o estruturalismo foi uma escola muito forte e depois ela foi sendo combatida e a mesma geração que esteve presente numa esteve na outra também. Por exemplo, É porque não resolve todos os problemas, então acaba gerando uma demanda diferente. É possível. Eu digo para os internos, né, para os que trabalharam internamente. Então, veja, e pegar o texto, um texto do Kant para falar sobre a história, seria uma maneira de escolher, de eleger o seu texto mais significativo e tentar atribuir a ele a palavra final sobre a filosofia da história de Kant. Foi uma situação muito engraçada, porque eu assistindo um seminário, no ciclo de seminários que o Salansky fazia lá no Liceu Henri IV, ele falando de Nietzsche, falando de Kant. E uma bobagem absurda, assim, né? Que justamente Nietzsche... Aqui nós temos, né, aquela moça do Rio que reuniu todos os textos de Nietzsche sobre história, né? E uma das coisas que Nietzsche fala ali sobre o Kant é isso, ele critica o Kant pela teleologia. Mas aí quando o Salansky acabou de falar, ele abriu o debate, então eu falei, mas me desculpe, mas de qual Kant você está falando? Porque reunido todos os 13 textos de Kant sobre história, no final ele diz que a sociedade cosmopolita provavelmente não vai acontecer nunca. A teleologia se enfraquece de um jeito, ela vira assintótica, você viu lá no artigo, né? Eu falei, e como é isso que o Nietzsche está dizendo? Não corresponde, não? Ele disse, não se preocupe, isso é fácil. O Nietzsche só leu esse texto do Kant. só leu o de 84. Então, por isso ele diz isso. Se ele tivesse acompanhado o movimento da construção, ele saberia, né, que é o que a gente está falando também com relação a Darwin. Então, quando o filósofo se ocupa de escolher a obra principal, dizer, aqui está o conceito mais elaborado, mais representativo, segundo a crítica do Monzani, ele comete um erro. E aí não é difícil saber que comete. Você interpretar a própria história da humanidade enquanto repetição de alguma coisa, enquanto uma estrutura que se repete como identidade, mas como diferença, mas a diferença, né, é sempre essa identidade, ou seja, aquela mesma coisa se repete de maneiras diferentes. Por exemplo, uma tese da Totem Tabu de alguma maneira se encaminha para esse lado, né? E daí também se contrapõe com isso a ideia do Foucault, de pegar a história e não tentar achar uma estrutura por trás da história, mas analisar os momentos por eles mesmos, né? Sem fundamento anterior a esses momentos, né? Pensar em estruturalismo e momento. Porque a genealogia do Foucault é diferente, tem outra inspiração da genealogia do Freud. Essa do Freud seria assim, de encontrar uma história universal. Outra essência da história. Uma história universal. O Freud ainda pensa no enquadro de uma história universal. O Foucault já pensa no enquadro nietzschiano de uma história contingente. A ideia de microfísica, né? Microfísica é isso aí.
Só para terminar esse parágrafo, a diferença de uma interpretação filosófica, por exemplo, do Marcuse. Não sei se eu já comentei isso com vocês. Marcuse, eu fiz um texto também sobre Marcuse, mas eu não trabalhei lá em Paris, trabalhei no Chile, que é justamente o livro que o Marcuse faz o próprio título, né, a resposta, que ele pega Eros, mal-estar na civilização, que seria Thanatos na civilização, e ele escreve um livro que chama Eros e Civilização. Ele tira a morte e põe o amor como o destino da civilização. Não produção de mal-estar, mas produção de felicidade, de harmonias, enfim, né? E ele chama isso, o subtítulo da obra é uma interpretação filosófica do pensamento de Freud. Então, esse é um tipo de se interpreta interessadamente, né, de acordo com as suas expectativas. Né? Ele já não está fazendo vamos dizer, uma interpretação exaustiva. Né? Não está querendo explicar o Freud. Ele pega, no caso do Marcuse, ele pega lá um momento que o Freud diz que as funções são históricas, aí ele cola um materialismo histórico nela assim e diz, olha, então dá para mudar. Se é histórica, né, ela não é ontológica. Provavelmente o Freud se doeria muito com isso. Nossa! Né? Ele era anti-hegeliano, né? Não teria. Ia ficar decepcionado, né? Como é que você extraiu isso da minha obra? Da minha obra, vai fazer isso com outro. Daí tá o Freud lá lendo a própria obra para ver se é possível. Será que eu falei ou depois isso? Que eu errei. Não, porque até se fosse com Nietzsche, o jogo de forças em Nietzsche admite uma possibilidade saudável, né? Salvífica. Não está colocada como finalidade, não. Mas está previsto. Mas é a própria estrutura de movimento. Vamos dizer assim, admite isso. Então, se o Marcuse tivesse concebido a pulsão histórica à maneira nietzschiana, ainda daria para pensar numa civilização erótica. Mas, a partir de Freud, é torcer demais É fazer o anjo voar com uma asa só, né? Exagero, né? Mas é isso, você vai brigar com o filósofo? Não, mas o problema é que ele esclarece o objetivo dele de criar uma tendência. Mas você sabe, Rafael, eu acho que você colocou bem isso. Mas eu acho que isso foi uma coisa que se percebeu retrospectivamente. Porque no auge da coisa, veja, o século XX, ninguém escapava de Freud e Marx. Não tinha como falar das coisas sem ser a favor ou sem se valer deles. Né? Eram os grandes dois, depois tinha muitos outros, mas eram os dois grandes modelos. Então o sujeito quer fazer a sua filosofia, mas é como se tivesse pedido a bênção. Né? Eu quero dizer que eu quero propor uma filosofia, uma civilização erótica. Mas com quem que eu vou discutir? Vou falar sozinho? Né? Não, então chama o pai da horda, discute com ele e aí ele faz um contorno. Né? Ele mostra, misturando, fazendo essas gambiarras, misturando conceitos. Ele introduz a teleologia hegeliana através dos conceitos marxistas e diz que a civilização pode caminhar, alterando seu modo de produção, pode ir lá caminhar para uma sociedade erótica. Uma sociedade que caminha com a sua pochete no peito. Aí, ó, tá vendo? Até isso acontece. Que coisa, não vai conseguir abrir o portão hoje. Vai ter que deixar o carro na rua. Você amadurece até pela exigência assim, do próprio, de como era esse meio acadêmico intelectual, né? Porque hoje em dia você não tem tanta essa exigência. Quer dizer, no mestrado, no doutorado você tem, né? Mas de você precisar partir de uma autoridade para daí desenvolver essa ideia. Né? Eu acho que hoje nós poderíamos ser mais sinceros. Acho que se você quisesse... acho que foi o caso que eu comentei do lançamento do livro da moça
que eu assisti, que ela fala de Derrida e Freud, e o livro é justamente uma chamada à noção de felicidade, tinha lá um conceito mais assim, de vida mesmo, de Derrida. E faz o diálogo com Freud. Aí, mas é uma coisa mais descarada, assim. Depois eu falei com ela, falou, não, que uso é esse que você está fazendo? Ela falou, uso operatório. Isso é interessante. Eu acho que eu até comentei com você isso. Uso operatório. Quer dizer, não estou se propondo uma interpretação, não estou querendo confrontar, dizer que Freud pensou assim, sabe? É simplesmente vai lá, pega. É um uso instrumental mesmo, assumidamente. Justamente, não se apresenta como um intérprete de Freud para depois dizer que o Freud falou outra coisa. Isso que ficava mal ajambrado. De alguma maneira, eu acho que o próprio Freud causou isso na tradição de leituras, de obras filosóficas, né? Porque, de alguma maneira, a ideia de inconsciente traz essa reflexão sobre a possibilidade de você interpretar uma obra tirando de uma maneira imparcial, né? Talvez digerindo isso com o tempo, foi criando esse movimento de não depender tanto dessa necessidade. Ou de um ângulo determinado, né? Então você tem mais liberdade até de reconhecer que você é parcial na leitura. Levar isso. Então, veja, o que o Monzani faz é uma tentativa de reconstruir o pensamento de Freud, que ele aplica ao discurso científico alguma coisa que é que eu estou fazendo a tradução assim, né, rápido. O discurso científico que era inicialmente da ordem do discurso filosófico. Então, aquela coisa de reconstruir Comte, por exemplo, reconstruir Hegel, reconstruir Marx, isso aqui, o Monzani diz, então vamos reconstruir o pensamento de Freud. Se pode fazer com poeta, pode fazer com... Ou não, o italiano fez aqui com os jazzistas. Que coisa bacana. Bonita aquela palestra dele. Olha, começou uma coisa tão chata, assim, definindo... Eu fiquei com pena que eu não consegui ficar até o fim, mas foi muito legal o modo como ele até onde desenvolveu. ele chegou depois no final. E assim, adorei que eu consegui entender todo o italiano dele. Essa é a diferença do europeu, né? Ele pergunta que língua você quer que ele fale. Ele entende português, fala espanhol, fala inglês, fala francês, italiano. Se for preciso. Ainda mais os italianos que estão perto dos Alpes ali. E ele falou um italiano meio espanhol, assim, nesse caso dos colegas que estavam aqui, inclusive, e aí ficou bem claro, né? Mas é um trabalho muito bom, né? Muito bem feito. Bom, assim ele criou uma epistemologia, uma leitura que não dá lugar a uma boa história da psicanálise. Acho que isso que incomoda os individuais do Monzani. O Freud do Monzani, você nem sabe onde está. Não sabe em que ano que nasceu, não sabe quem era o entorno. Tem lá, o Monzani conhece porque tem informação. Mas no texto dele não se situa. Faltou essa recomendação do Lebrun, seguir essa recomendação do Lebrun. Né? O Freud, desse livro, pelo menos, parece meio que um monobloco. Assim. Vamos dizer, uns balões que incendeiam e caem assim, inteirinho, né? Lá, tá aqui, tá. Caiu ali, você encontra ele. Né? Então, ele não está fazendo história da psicanálise aqui, né? Mas uma história do movimento dos seus conceitos, né? Que é também, por definição, produzir filosofia. É isso, vocês gostem ou não gostem, façam ou não façam isso hoje, é assim que se pensava, é assim que num dado momento... Né? E eu acho até, vou arriscar dizer isso, que foi a partir e como consequência disso que os filósofos perderam um pouco de importância para a sociedade. Porque até então, quando o filósofo era o detentor da visão do mundo, ele era chamado para todas as questões. Ele podia falar sobre tudo. Intérprete de qualquer coisa. Né?
diga lá, meu filósofo, o que você acha da Lava Jato. Né? Agora, quando o filósofo vira o esclarecedor do movimento, o que você vai querer ouvir o Mondani sobre Lava Jato? Provavelmente ele nem está sabendo que está tendo Lava Jato. É grande possibilidade que ele não esteja acompanhando. Mas se tiver, o que a filosofia dele nos ajuda? Até quem trabalha com filosofia política, em geral, fala cada banalidade, cada coisa assim, porque eles são voltados para explicar textos. Né? Essa é uma crítica que a gente precisa, de certa forma, reconhecer, se é que isso é algo negativo. Mas é um fato. Hoje, por exemplo, hoje você vê a França, que é um país, não sei se isso acontece na Alemanha também, onde os meios de comunicação ouvem demais os seus intelectuais, os historiadores são muito mais convocados para falar sobre o contemporâneo do que os filósofos. Filósofos geralmente é para lançar livros só. Eles só aparece quando não estão lançando livros. Mas ninguém chama um filósofo para falar sobre intolerância religiosa, sobre isso. E eles falam mais entre eles. Né? Acabam virando uma atividade mais circunscrita. O grande exemplo deles são os GTs, são as linhas de pesquisa, né? Onde você acaba ficando dialogando com parceiros. Né? Então, mas não seria interessante o Mondani fazer referência àquele conceito, em qual época foi usado? Então, aí a segunda recomendação do Lebrun, que a gente vai ver no texto dele, é assim. Primeiro, isso que ele chama de filologia. Filologia seria isso que é esse livro aí. Né? Filológico. Pegar a obra, acompanhar o conceito e tal. A segunda seria, aí, por essa recomendação do Thomas Kuhn, seria olhar para o Freud e tentar descrever ou comentar o paradigma que ele consistiu, o que há nele de próprio, como numa expressão do Lebrun, de autóctone. Autóctone é bacana nesse sentido. Autóctone é um gnomo, assim, sai da terra, ele não imigra, ele não veio de outro lugar. Né? Como o pessoal de Telêmaco Borba, por exemplo. Nasceram todos lá. Ninguém foi para Telêmaco Borba. Né? Foi dali mesmo, uma mutação, uma variação que gerou o borbense. Né? É um tipo, ele é autóctone. Né? Então, meio que querendo dizer isso, não tem vizinhanças, né? Ou pelo menos é distinto das suas vizinhanças. Então, acho que é isso que faltou, é isso que o Luiz Eduardo critica, é um pouco isso que o do Porter fala, do livro do Mondani, que faltou ele mostrar, e eu acho que aí o Loparic faz bem no seu próprio interesse, quando distingue um pouco os paradigmas ali, mas faltou, sim, talvez mostrar, vamos dizer, com um capítulo, né, com citações, com referências, o que o Freud tem de novo, vamos dizer, de singular, de incomensurável, isso, de autóctone, né? Qual é a real contribuição dele? Né? Isso é uma coisa que o historiador teria que saber marcar essas diferenças e dizer, olha, por que Freud entrou para ter uma estante na livraria dedicada a ele, que fica em cima de alguém e abaixo de outro alguém? Por que isso? Né? O que fez esse espaço entre uma estante e outra? Tais com a radicalidade, tais conceitos, isso, aquilo, e outro. Né? Que é, engraçado, que é o que o Mondani fez no Desejo e Prazer da Idade Moderna, muito rapidamente, mas é o que ele fez com o Sade. Né? Ele me deixou como herança essa deixa, que acabou virando o meu
do Estado da Orgia, pode ser adquirido nos sites. Preço ótimo. Está em promoção. Que é justamente mostrar que ali tem um materialismo que vem vindo e de repente tem um materialista que faz um negócio que você olha e fala, espera um pouco, isso não encaixa, isso é diferente. Embora todas as teses que ele traga, e esses dias eu encontrei um artigo dos anos 70, do sujeito chamado Jean Duprat. Inclusive está em atas de um congresso, acho que em Marseille, uma coisa assim. E que ele mostra, de uma maneira muito interessante, como que o Sade ajudou a criar a má fama do La Métrie. E ele pinça a citação, o Sade cita o La Métrie muitas vezes, e ele pinça as citações de um jeito como se o La Métrie estivesse querendo recomendar aquilo. Tem uma lá que ele diz que nós devemos buscar o prazer como os porcos que chafurdam na lama. Olha, que sabedoria e que classe, para se referir ao amor. Mas o La Métrie não está dizendo para você fazer isso. É uma maneira dele se referir ao homem-máquina, a maneira da máquina explodir na sua relação talvez perversa, que não tinha o conceito, é de uma outra. Mas quando o Sade pinça isso, em seu próprio interesse, aí você vai dizer, bom, quem quer chafurdar na lama é ele, não é o La Métrie. Ele busca um aliado. Quem gosta de lama é ele. E aí, vendo esse tipo de coisa, quer dizer, indo buscar as referências filosóficas do Sade, e vendo e lendo esses autores, vendo o que eles pensam, tal, a tradição que ele vai se desdobrando, você descobre, e eu fiz isso, vamos dizer assim, da maneira que eu encontrei para fazer isso, dizer que ele é um materialista às últimas consequências, que levou o materialismo às últimas consequências. Quando eu disse isso, eu já comentei isso, eu disse isso para uma senhora lá em Paris, que se chama Francine Marcovici, que é um tipo de proprietário, é quase como o genro, assim, que toma conta da obra do La Métrie e do materialismo, é uma senhora, inclusive uma amiga da Maria Lúcia Beltrasso e tal. E ela diz, não se pode dizer isso, né? Porque eles têm a interpretação deles. Provavelmente segue uma outra concepção de história da filosofia, que não vê essas rupturas, não trabalha com essa noção de paradigma, e diz, não se pode dizer que ele tem ali mas o que a machucou, assim, que de certa forma ela ficou chocada, é que eu disse que a verdade, o Sade mostra que a verdade do materialismo é a entropia, é a morte. Mas isso não é o materialismo que fala, é ele, é o materialismo dele, por isso é levado às últimas consequências. Então isso seria uma maneira, certa ou errada, não tenho essa pretensão de dizer que essa leitura está certa, mas é uma maneira de indicar o que é o paradigma que ele consiste. O que ele tem de diferente, por que faz sentido você ter a coleção de La Métrie e depois ter a coleção do Sade do lado. Um não é um desdobramento do outro. Tem uma contribuição que os tornou, vamos dizer, que partiu, mas descolou um do outro. Isso que você tem que identificar. No que ele se descola? No que aquela discípula de Freud, de repente, dá um contorno para outra coisa e aquilo vira outra. Não é só tema, são os objetivos dos autores também, né? O que eles pretendiam fazer com aquilo. Você pode mostrar isso conceitualmente, pode mostrar psicologicamente, né? De repente, o sujeito tem... O Marcuse, por exemplo, quando... eu imagino que muita gente deva ter censurado por tratar o Freud dessa maneira, embora o livro tenha sido um sucesso de época.
Todo tem uma mundo tinha esse livro nos anos 70. Sim. Ele tem uma conferência dele depois dizendo, assim de uma maneira muito tranquila, dizendo: não se preocupem com isso, porque eu sou o top. Eu leio Freud como eu quero. Eu leio Freud para empolgar a juventude, para que acreditemos no amor, numa civilização erótica, que o trabalho dê prazer. E totalmente em sintonia com a época. Com né? a época, com o líder estudantil que ele foi. Né? Ele era uma referência para os estudantes, nos anos 60, nos anos 68, por coisa. Então, né? Bom, aí eu acho que ele está... finaliza aqui, depois eles podem voltar para esse artigo, se for o caso. Eu posso mandar esse texto aqui para vocês também. Porque nesse texto eu resumo um pouco do Mondlane, um pouco do Lebrun, e depois eu faço um pouco um resumo do capítulo que está lá no nosso livro Pluralismo, que eu tento mostrar como que o Freud leu o Auguste Comte, lá no Totem Tabu, né, a Teoria dos Três Estados, mas como que ele depois dá contorce isso, quer dizer, aquilo que ele parte, que em Comte era a teoria da não coexistência entre os estados, né, a lógica kantiana é justamente da superação dos estados, por isso tem progresso. Por isso o positivismo representa a última etapa onde o homem está, vamos dizer, liberto da fantasia, da imaginação, dos preconceitos, do positivismo. Das superstições, que depois ele retoma violentamente. Aí você vai entender o cara, né? E o Freud parte, vamos dizer, desse esquema e vai de uma obra para outra, ele chega lá no Mal-Estar da Civilização dizendo que todos os estratos do nosso psiquismo coexistem e que são indeléveis. Né? Eles não só não desaparecem, como também coexistem. Né? Tanto que a metáfora de Roma, ao contrário do que parece à primeira vista, nós não somos Roma, porque Roma está paralisado. Cada cidade de Roma que foi soterrada, ela não atua mais na Roma atual, a não ser como monumento. Aquele que você vai lá, visita, tira foto, né? Mas ele não tem atuação. Né? E ele diz, não, no nosso aparelho acontece um pouco disso, está tudo ali, né? na nossa memória está tudo ali, só que elas não estão enterradas. O engraçado é que não que você não esteja certo com esse raciocínio, mas se a gente for levar em consideração a presença das ruínas no cotidiano da cidade, inclusive interferindo na construção de túneis, eles têm que consultar o arqueólogo o tempo inteiro para cada obra que eles querem fazer no subterrâneo de Roma. É um inferno. Você tem razão, porque depois da Unesco que virou isso, quando vem esse tombamento, porque se a gente pensar, essa coisa do patrimônio histórico da Europa, ele é do 19 para o 20, né? Sim. Antes não tinha. Não. Então, por exemplo, se você quer saber onde está... E também a arqueologia não tinha ainda se desenvolvido igualmente. Né? Se você quiser saber onde estão as pedras da Bastilha, é só você andar ela virou calçamento. Bastilha hoje é o piso da praça, onde era a prisão. São 5 camadas, né? Em Roma, né? De Roma, isso. O Coliseu, onde estão as pedras do Coliseu, estão em volta, estão tudo, eles desmanchavam, iam lá, pegavam pedras e levavam para fazer outra coisa. Aquilo ali foi o que sobrou. Mas é o que a gente faz aqui, né? Aqui a gente derruba, põe na caçamba, né? E vai virar caliço, assim, um lugar para aterrar alguma coisa. Pior ainda. Mas aí os europeus tiveram essa ideia de congelar o tempo, essa discussão isso foi... Eu me lembro quando eu fazia arquitetura, tinha muito essa discussão, porque assim, há quem dizia que essas coisas não podem ser restauradas. Elas têm que se desgastar mesmo. Que é a ideia dos portugueses, eles pensam assim. Então, deixar
É como se você for, agora estão discutindo o que vão fazer. É Tiradentes que fica as estátuas do Aleijadinho? Mariana... também. Não, onde ficam os 12 profetas. Congonhas do Campo. Congonhas do Campo. Elas ficam, se você for lá hoje, a hora que você chega perto, eu estive lá alguns anos atrás, elas estão de pedra sabão, estão todas corroídas, assim, dá dó de ver aquilo. Mas agora estão discutindo se vão fazer cópias, colar e guardar aquelas. Porque a pedra sabão... Como o próprio nome diz. É sabão. Qualquer chuvinha leva. Passar um spray impermeabilizante em cima dela. Então, mas a discussão é essa. Deixa a história viva ou congela? Né? Então, e aí a Europa optou por congelar. Então hoje você vai lá, aí você falou, Roma, Veneza, hoje, né? Veneza, ela é história por fora e por dentro ela é extremamente moderna. O interior das residências, assim, é tudo high-tech. É. Impressionante. Mas isso que você falou aí, em Roma, se o sujeito está passando o cabo da internet lá, TV a cabo, não sei o quê, de repente ele encontra uma catacumba. Pare, porque... Tem um exemplo interessantíssimo disso no filme Roma, do Fellini, que eles estão justamente abrindo um braço do metrô e eles se deparam com uma catacumba. E daí quando eles abrem, é filmado no estilo documental, né? Quer dizer, é 35mm, eles aproveitam aquilo no filme. É um filme semi-documental, né? E aí eles abrem o negócio e os afrescos começam a se dissolver diante da câmera. Então essa é uma discussão que ali não havia discussão, não tinha como preservar, entendeu? Porque no momento que abriu, o próprio ar já destrói, já corrói. Bom, vamos entrar então, a hora que vocês quiserem parar. Seria interessante, né, Boca? Porque agora já são 16h27. Fazemos aproveitar essa pausa natural. Isso. E aí depois, na sequência, é quando o Monzani passa do exemplo do Conte para o Freud. Tá bom? Então vamos lá. Vamos para a hora do recreio. Ó, que eu consigo. Então agora, o que ele falou então, a respeito do Conte, aí no parágrafo seguinte ele vai começar a exemplificar com o Freud. Então ele diz assim, respeitadas as diferenças, pode-se dizer que algo similar ocorre hoje com a obra de Freud, com o agravante de que, em relação a este, pode-se falar não em 2 aspectos, mas em 3 ou 4, quem sabe até mais. Haveria, por exemplo, um Freud neurólogo, até por volta de 1897, data em que, por fim, teria abandonado definitivamente essa posição. Essa coisa de pensar o próprio título do projeto para uma psicologia do neurólogo, né, o aparelho neurológico. Ou então, haveria um Freud adepto da teoria da sedução, até por volta da mesma época, quando, percebendo seus enganos, teria posto essa de lado e colocado as verdadeiras bases da etiologia das neuroses através dos conceitos de fantasia e sexualidade infantil. Aí vocês, de alguns desses temas que ele está falando, vocês veem no índice os que se seguem depois são os capítulos. Esse da teoria da sedução, ele trata já no primeiro capítulo, né, que chama Sedução e Fantasia. É um capítulo fantástico, assim, uma coisa que é assim, a habilidade, né, de mostrando como é que, inclusive a carta, né, a carta 69, que todo mundo lê e diz que é ali que ele rompe, 69 e a 71, né? Não, 69. Então, mas tem 2 cartas que ele faz a ruptura. Uma é a 69 e parece que tem uma outra ali perto também, 71, uma coisa assim.
que ele fala pro Fliess isso. Não acredito mais na minha teoria das neuroses, isso aqui se referindo à sedução. E aí o leitor diz, bom, então aqui temos o Independência ou Morte. Assim, né? Ele proclamou, né, o início de uma nova época. Tal. Aí o Monzani vai lá e mostra como é que, na verdade, seduzir, ter passado por uma sedução e fantasiar a sedução são coisas que vão para e passo, né, e que vão compondo uma teoria que não são... Na verdade é indiscernível. Indiscernível, isso, exatamente, essa é uma boa palavra. Né? Elas vão, na verdade, é o ingrediente que entra. Né? Inclusive ele diz, sem a sedução não teria Édipo. O próprio argumento dos tratos de higiene na criança como fator de sedução, um fator estimulante da sexualidade. Porque isso aí tem que entrar no cálculo da pedofilia também, né? Pedofilia. É necessário proibir os adultos de manipular as crianças. De ficar beijando o nenê. Passar talquinho. Não, isso é sem vergonhice. Sem vergonhice da grossa. Porque o nenê gosta, das duas partes. Então, pior é isso. Maldito Caetano. Caetano, né? Até cantar para as crianças eu acredito que seja sedução. Por causa do canto da sereia. Né? Seria supor... Alguém precisa avisar os bebês que estão entrando numa roubada. Aquele disco do Carlos Careca, lá, a música para crianças, aquele lá... Pedófilo. Pedófilo. Mas o interessante é isso, é mostrar que essa carta é um documento transitório, é um documento que faz parte da teoria da sexualidade. Aliás, a gente precisa chamar o Alexandre Frota para nos dar uma palestra sobre as teses dele a respeito. Erros longínquos e facilmente explicáveis, poderia dizer, já que se trata exatamente dos momentos difíceis da constituição da psicanálise aqui, em que, portanto, as hesitações e os descaminhos são de esperar. Quer dizer, o fato do Freud dizer que não acredita mais na sua teoria da neurose vamos dizer, um efeito da tensão que ele vivia. E não é uma única vez que ele fala isso ao longo do processo. Sim. Das cartas. Né? Então, e isso não se deve, é diferente de vamos dizer, numa ciência dura, onde um experimento em definitivo teria... O Richard dava esses exemplos. Por exemplo, sobre a teoria das barreiras de contato neurológico. O Freud é uma especulação. Sabia se os neurônios são contínuos ou descontínuos. Mas ele supunha que para que houvesse diferentes funções de neurônios, eles deveriam ser descontínuos, para que alguns pudessem ser permeáveis e outros impermeáveis. Aliás, eu já comentei com vocês isso vem desde o século XVIII, já com Robinet, Pierre Bonnet já era um biólogo que já discutia essas funções dos neurônios. Aí lá um dia um japonês cria um equipamento de ampliação do neurônio, o cara olha lá e fala, não é que eles são descontínuos mesmo? Né? Existe a barreira de contato? Bom, isso aí é o fim de uma teoria e o começo de outra. Agora, dizer que a sedução, que não acredita mais na teoria da neurose, não é o fim da sedução. É só um momento onde aquilo não estava funcionando. Ele diz, as neuróticas não confessam que foram seduzidas, elas estão enganando, elas têm vergonha de dizer, não querem contar. Tá, aí depois chega um momento, eu vou fazer umas contas aqui. Tem tanta neurótica no mundo, então tem que ter tanto pai estuprador? Será que tem tanto? Será que tem tanto pai fazendo isso? É que com a nossa nova definição de pedofilia... Agora tem. Agora tem. Então não estava assim. E o pior é como ele escreve, né? Que ele diz que ele tem 2 casos que, por conhecer os pais, ele tem certeza que não. Já pensou? Meu amigo! Eu conheço meu amigo, Gente boa, né? São ilustres. Excelente. Ótimo argumento.
Então vamos lá. Todavia, as questões não estacionam nesses pontos. Como esquecer a famosa reviravolta dos anos 20? Bom, mais uma vez, depois você corta isso, mais uma vez fazendo intrigas Esse negócio depois eu corto, às vezes não funciona, às vezes eu não localizo. Desliga. Quer que eu desligue? Vamos fazer um turvar a imagem. Tem que fazer assim, ó. Se você imaginar Pronto, agora... o sujeito que a última vez que ele falou em inércia tinha sido em 1895, Exato. 25 anos. Você se lembra o que você falou há 25 anos atrás? Eu não lembro nem se eu tinha nascido. Eu estou com 20 e poucos, eu acho que eu Talvez eu nem tivesse nascido. Né? Então, o que o Freud fala não faz sentido, não é para ser levado a sério. É preciso ir à obra e ver efetivamente o que está acontecendo. Né? Como se ele não pudesse cometer um equívoco. Não, e com quem ele está falando, com que interesse, né? Enfim. A começar, por exemplo, pela introdução da noção de pulsão de morte. E aí, então, essa da pulsão de morte, ele trabalha no capítulo que se chama Nos Confins do Prazer. É o capítulo 3 do livro. Através da qual tudo parece indicar a teoria psicanalítica encontraria outras bases de fundamentação. Né? Então é isso que essa leitura diz. Olha, a partir daqui é um Freud que está fazendo, aí chama até a metapsicologia de metafísica, né, como se fossem especulações. Já vi biografia dizendo, foi perto da morte do neto, quer dizer, o cara se torna mais taciturno, né, mais pessimista, relaciona a morte com caracteres, psicologiza a teoria, né, como se... Na verdade, ele vem de um movimento de tentar resolver problemas. Né? Os problemas vão se acumulando. À medida que você explica, você se complica. Por isso que a polícia faz você falar bastante. Né? Quando você for lá prestar depoimento, essa dica é a seguinte: mesmo que eles digam para você falar bastante, não fale. Não fale. Vai ser pior. Experiência de vida. Eduardo, ele é o taquígrafo. Eles torciam para o cara falar pouco, né? Tem que escrever muito. Inclusive eu recomendava, né? Fale pouco. A boca pequena ali, eu chegava e dizia, olha, fale pouco, não se complique. Então ele continua. A insistência dos estudiosos do pensamento de Freud nesse ponto não deixa de ser inquietante, como veremos. Para tomar o último exemplo, há também nos anos 20 a substituição operada por Freud da primeira teoria, a topográfica, do aparelho psíquico, por uma segunda, conhecida como teoria estrutural. Aqui, mais uma vez, os fundamentos da primeira teoria parecem ser abandonados em função de uma outra nova. E aí o que ele mostra é que o próprio desenho, né, a própria maneira como Freud desenha o novo tópico, o novo aparelho, tem como marca d'água a primeira. Sim. Tá? E ele explicita isso também, especialmente no Eu e o Isso. Então, vamos dizer, como se... Claro, o desenho é outro. Eu acho que assim, a segunda tópica, se o Freud tivesse tido o recurso na época da holografia, eu acho que ele poderia ter construído um desenho melhor do aparelho. Né? Porque esse ele é espacial, é isso que eu falei que ele tinha. Não tem, o Kant não tinha espacialidade. Né? E aí ele se torna alguma coisa mais espacial. Né? Aquela coisa que precipita, sobe. E ele desenha isso. Mas é mais um espaço lógico do que um espaço real, concreto. Né? Mas é que se você pensar que os dois desenhos que ele faz, inclusive o da conferência é mais interessante ainda, porque parece um capacete mesmo, porque a parte de baixo é aberta. Sim. É como se você vestisse como chama aquele capacete de ferro? Um elmo. Um elmo. É isso, ou desse que mergulha, né? Você põe assim, então você teria o que sai de dentro do corpo, e depois lá dentro como é que se relaciona essas instâncias e tal, né? Então realmente tem um perfil
Isso segue uma metáfora do Schopenhauer também, né, que é do parasita. Hoje estão saindo juntos. As coisas estão ficando graves. Sejam felizes. Tchau, tchau, tchau. É um trio. Então, bom, pode-se pensar, não é ilegítimo se pensar que agora tem uma nova, né? Quer dizer, é abandonado e começa uma outra. Né? Não é difícil perceber, com a ajuda desses exemplos, que... No outro dia mesmo eu estava falando de continuidade com descontinuidade. Eu acho que é melhor... Que é onde ele talvez ilustre com a palavra movimento. Né? Se se tomam essas mudanças num sentido estrito, acaba-se por cindir a obra de Freud em três. Então haveria um primeiro corpus que se estenderia até por volta de 1897, um segundo que seria delimitado desde a interpretação dos sonhos até mais ou menos os escritos sobre metapsicologia, e por fim um terceiro que se abriria com a lei do princípio do prazer. O problema que nasce dessa visão da obra é como manejá-la. Tá? Que tipo de articulação você vai fazer entre essas partes. Que textos temos o direito de usar e quais devem ser arquivados? Nós já tivemos colegas aqui que, quando você faz referência ao projeto, me lembro perfeitamente de uma aluna, uma garota inteligente, inclusive, ela disse assim, mas qual o interesse num texto que o próprio Freud jogou numa gaveta? Dá para falar isso sobre verdade e mentira no sentido extramoral do Nietzsche. Que depois vira é um clássico inacabado. Um texto de passagem obrigatória. Mesmo sendo inacabado. Então é isso que ele diz. Então qual que a gente deve arquivar, qual que deve ler, como é que você faz, então, diante dessas sessões? Porque aí ela demanda que você tome posições. Né? Selecione. Mas, sobretudo, o que se torna problemático é a utilização de textos de diferentes épocas para abordar um determinado problema, como, por exemplo, o caso da histeria. Então, se existem fases, então, e se você ainda vai misturar essas fases, aí que a coisa estaria mais complicada ainda. Né? Esse procedimento é muito frequente quando se analisa um conceito ou uma temática na obra de Freud. Um trabalho de justificação parece se impor como preliminar. Tomemos um exemplo. Que atitude devemos adotar em relação ao texto Projeto de uma Psicologia para Neurólogos, de 1895? Duas grandes correntes em franca oposição se instalaram. A primeira não vê nesse texto nenhum outro interesse senão de mera erudição histórica. O texto inacabado, não publicado e não reconhecido pelo autor, ele deve, portanto, ser encarado como uma peça de museu. Já a segunda corrente, representada por autores com preocupações mais filosóficas, vê no projeto o embrião do conjunto de teses e teorias psicanalíticas que Freud desenvolveu ou explicitou no decorrer de sua obra posterior. Aí é estabelecer conexões. Se você ler a tradução do Osmir, o Osmir está nessa segunda posição aqui. Ele diz lá numa nota mesmo. Ele faz uma nota muito boa, mostrando a diferença de constância para inércia, e depois ele diz, mas não nos apressemos, e aí ele está falando do Monzani, sem citar, porque eles tinham rivalidade ali na Unicamp. Não nos apressemos, como fazem certos incautos, que enxergam nisso a pré-história da pulsão de morte. Eles lá, naquele momento, a noção de vida de Freud era outra. Então, veja, ele se posiciona em outro lugar baseado em outros argumentos. Sim, não obstante, oferece uma chave de leitura para diversos conceitos que vão aparecer de um modo diferente. Sim, diferente. Mas pensar, por exemplo,
é verdade o que ele diz ali. Em 1920, a morte é aquilo que ele dizia, é um privilégio do primeiro ocupante. E em 1920, a morte, para Freud, não é um evento tardio, não é uma coisa que acontece depois da vida. Ela já está prevista. Ela está na origem. Ela já está na origem. Aí, vamos dizer, ele já tem influência de Schopenhauer nesse sentido. E o Osmir tem razão. Ele diz, bom, lá em 1895, o Freud ainda não estava com essa estrutura na cabeça. Mas a noção de constância, a noção de inércia, já indicava todo Poderia se chegar a isso. Isso que já poderia dar naquilo lá. Eventualmente. Já era um subsídio. Né? Então, parece Machado colocar o notes dele, né, necessidade da vida, como um fator perturbador. Do repouso. Isso. Exatamente. Então, na verdade, eu acho que não é que os que fazem secções, eles estão errados. Eles simplesmente vão ter que se haver com esse problema que o Montagne está colocando aqui. Vão ter que escolher algumas coisas. São preferências que depois vão resultar em algo, né? Algumas vantagens e desvantagens. Aí ele continua. Nessa última hipótese, no entanto, não se detecta nenhum corte, nenhuma censura radical em sua obra. E uma certa identidade permanece nos seus diferentes textos. Não só no nível dos temas, como também no nível dos princípios e fundamentos da teoria. Tá? Então, o princípio do prazer, é verdade que em 1920 ele tem uma natureza completamente mortífera. Mas ele lá atrás, isso foi uma das coisas que eu recebi crítica raivosa do estudante no Chile, no começo do ano, que ele dizia assim, provavelmente um lacaniano, dizendo que os interesses do princípio do prazer e do princípio da realidade são conciliáveis. Isso é uma pergunta que o Freud faz. Né? E me parece que a resposta que o Freud dá é que são irreconciliáveis. A realidade vai se apresentar, ela está ali para tentar conservar a vida, se é que podemos entender assim, mas ela nunca vai se sobrepor. O princípio de realidade é um princípio tardio. O prazer que é efetivamente o princípio. Ah, sim. O fundamento. Eles não estão no mesmo nível. Não. Não estão no mesmo nível. Mas lá atrás, até se poderia pensar assim. Se instala dois princípios, eles jogam com equivalência e... É que o princípio de realidade ele funciona mais como um regulador. Né? Mas o que esse sujeito quis dizer assim, que eu não poderia prever o destino desse embate. Esse embate claro está, que se pode prever. Está em aberto. E eu acho que se o Freud sugeriu que estava em aberto... Depende de como que você olha. Se você tem um olhar mais para o indivíduo, um olhar mais cósmico. O olhar mais cósmico, ele vai dizer lá no texto sobre a angústia e vida pulsional, né? Ele vai falar que em termos mais abrangentes, né? Existe uma inclusão, né, do problema da vida no problema da morte. Sim. Então, efetivamente... No caso do indivíduo, é um embate que você tem que enfrentar dentro da própria vida. Bom, então, quer dizer, isso que tem que ser avaliado. Como é que o tratamento que esses temas receberam em cada momento. Né? O regime de que tipo de problema que você está tentando resolver no momento que você está escrevendo o texto também? Para que tipo de questão que você está apontando? Né? E a questão da complementariedade, né? da vida e da morte dentro da própria atividade que não é propriamente orgânica. Porque o inorgânico aí não é necessariamente uma coisa inativa, né? Sim. Aí ele vai tirando as conclusões. Vamos ler mais esse parágrafo, que eu acho que é onde ele vai, que ele apresenta a frase lapidar aqui
da introdução, que é dizer que tudo isso que nós estamos falando é uma má colocação dos problemas. Quando o filósofo coloca mal o problema, né? O leitor de Freud coloca mal o problema. Percebe-se que estamos de frente a duas opções de leitura de obra de Freud e ambas acabam desembocando em problemas de difícil solução. Se se quer ver delimitações radicais, o procedimento é seccionar a obra. E passo seguinte, valorizar um dos segmentos em detrimento dos outros. Essa opção, que ao nível abstrato pode ser coerente, acaba, na verdade, indo de encontro a um problema de difícil solução. Já, se pelo contrário, toma-se o outro partido, fica sempre de pé a questão: qual que é o correto? É por causa disso que, muitas vezes, quando operadas certas passagens no interior da obra, o leitor pode ficar tomado por dúvidas sobre a legitimidade de tal operação. Em suma, salvo raras exceções, até hoje, nenhuma nem outra posição parece ter justificado claramente a sua legitimidade. Quem secciona, ou quem diz que tem um contínuo, que o Freud disse a mesma coisa o tempo todo, também paga o mesmo preço. Né? Falta de sutileza. Né? E isso talvez seja um indício de que o problema não está bem colocado. É como se fosse assim, você compra uma colocação, né? Um intérprete, um biógrafo que faz esse tipo de coisa, aquilo que você sempre menciona quando o Freud está lá com o Strauss e o Jones decidindo sobre a tradução inglesa, e dizem lá, vamos fazer os pré-psicanalíticos e os psicanalíticos, e ele concorda, ele cedeu argumento. É um argumento político. Naquele momento, para ele, é importante, porque... Os termos latinos introduzidos também, para ele é um argumento político. Deixa eles fazerem, eles estão divulgando. Se o sujeito tem interesse que alguém publique tua obra, você não vai criar problema. Agora o sujeito vem e diz, olha, até aqui você era neurólogo, e daqui para frente você é psicólogo, ele diz, tudo bem. Né? Ou mesmo a tradução, as pessoas ficam, mas traduziram por instinto, mas foi ele que concordou. Perguntaram para ele, não foi? Ele disse... Posso traduzir por instinto? Se quiser, traduza. Né? Então, quando ele faz isso, ele dá munição para esse tipo. Então, tem gente que fala, esses primeiros volumes aqui são só curiosidades. E ele faz comentário jocoso, ele deixa, mas ele tira sarro. Entende? Então, quer dizer, a posição dele não é aquela coisa do... Ele não tem a mesma preocupação que os intérpretes têm. Sim. Que são posteriores, né? São posteriores, porque para ele, naquele momento, as questões ainda não estavam postas assim, né? E haja fôlego, né, para você ser poeta e discutir a sua própria poética, né? Quer dizer, ter esse recuo, assim, né? Era preciso primeiro encadernar os textos, para depois poder ler em ordem, né? Pelo menos cronológica, né? Depois saber o que aconteceu ali. Né? Tem coisas assim que quando você ouve, você mesmo escreveu, mas você ouve uma outra pessoa ler, você recebe novidade do teu próprio texto. Mas é análise? Então, é análise. O que acontece de fato há tempos é que nos enclausuramos num impasse em forma de dilema. Ou o pensamento de Freud forma um bloco monolítico, ou há em algum lugar uma descontinuidade equivalente a uma ruptura. Ambas as posições, como já indicamos, e como veremos no decorrer desse trabalho, são muito difíceis de serem sustentadas. Poder-se-ia argumentar que é a própria colocação do problema que gera impasse, como acabamos de dizer, e que, se observa mais atentamente o conjunto da obra de Freud, está vendo aí, aqui a recomendação do Lebrun, tratá-lo como um discurso, né? A obra como um sistema fechado, assim, em si, né? Com bordas.
se você observa mais atentamente o conjunto da obra de Freud, assistimos a um desenvolvimento até um estágio final em que nem tudo é mantido, mas também nem tudo é negado. É isso. O Freud não jogou nada fora. Tá? Isso era outra coisa que eu falo do Osmir também. Nada foi abandonado. Tipo assim, isso aqui realmente, embora diga isso, abandonei isso, abandonei aquilo, mas na verdade não abandonou. No Eu e Isso, eu acho que ele coloca bem claramente isso, né, que ele está falando. Eu dei pesos diferentes para as coisas. Por exemplo, eu não posso abandonar o conceito de inconsciente, mas ele claramente tem um peso menor para mim. Essa hipótese é interessante porque, de um lado, parece dar conta das várias mudanças ocorridas ao longo da obra, e, de outro lado, mantém um princípio de continuidade, que unificaria essa mesma obra. As metáforas evolucionistas são sedutoras, mas problemáticas. Fica-se... Aqui acho que ele está querendo dizer evolucionistas no sentido de que tem, então, um melhoramento da obra, né? Como se ela fosse cada vez ficando mais evoluída Progresso. com progresso, né? Fica-se pensando se, quase sempre, não acabam por mascarar, através de um nome, aquilo mesmo que se pretende resolver. O termo desenvolvimento, por exemplo, é extremamente ambíguo. Em certos momentos tem uma conotação gradativa evidente, como quando se fala, por exemplo, do desenvolvimento físico de uma criança. Às vezes parece implicar certas mutações qualitativas, como quando se fala no desenvolvimento da crisálida à mariposa. No primeiro caso, é sempre a figura do mesmo que está presente, né, de uma criança que evolui. Né? Então, como se o Freud estivesse construindo aos poucos uma teoria que vai melhorando. Né? No outro caso, ele diz da crisálida, né, da mariposa, ele diz, é toda a querela milenar do mesmo e do outro que se instala. Quer dizer, como se então ele vem com uma novidade e rompe o passado e traz uma coisa nova. Tudo isso é por demais conhecido para quem se está. Voltamos ao nosso problema. Dizer que há uma evolução do pensamento do Freud ou um desenvolvimento em sua obra é apenas escamotear o cerne da questão. Pode-se dizer que há um desenvolvimento do pensamento freudiano, mas é preciso esclarecer o que se entende por essa ideia. Caso contrário, estaremos apenas rotulando um problema e não solucionando. Manoni, por exemplo, afirma que, embora a superando, Freud nunca abandonou ou renegou só uma de suas ideias. Pode ser que seja verdade e pretendemos investigar esse ponto. O importante é que é inútil colocar essa tese, ou sua contrária, no plano de uma afirmação genérica e vaga. No fundo, ele está preparando para chegar a dizer que o que a gente tem que fazer é investigar o que aconteceu. Né? Como é que a coisa aconteceu? Como é que uma coisa seria o Freud ser piorzinho quando começou e ir melhorando, né? A outra é que a teoria vai ganhando uma robustez, isso a gente pode pensar, vai ganhando uma consistência, que ela vai se sustentando, sei lá, se complexificando, digamos. O complexificando aí também traz um certo tom de... Eu não sei se ela fica se ela ganha mais articulações. Não sei, talvez a teoria das afasias era complexa. Todas elas são... Mas que a teoria vai ganhando um corpo, né? Não sei se pode falar isso. Mas quando eu penso assim, nessa sugestão que o Mozart está querendo dar, que ele vai depois falar isso do pêndulo e espiral, me lembra muito também a metáfora que o François Jacob usa para falar sobre a evolução, que é a bricolagem. A bricolagem é essa coisa de pegar peças e num desmanche, pegar peças e fazer outra coisa. Né? Então me parece que o Freud vai sempre usando aquelas peças, mas o que era escapamento no carro vai virar pescoço
numa outra instalação que ele faz. Né? Bricolagem nesse sentido, vai ressignificando, é a mesma peça, estava ali, desmanchou a peça, mas ele faz uma bricolagem. A bricolera é o cara que assim, estragou o lustre da sua casa, você vai comprar outro, não tem mais, o fabricante não fabrica mais. Aí precisa vir um bricolé, que é um cara que tira a arruela de um outro lugar e põe lá para segurar teu lustre. Né? Ele dá sustentação, uma peça tinha uma função lá, aqui tem outra função. Aqui né? não tem, mas na Europa tem cursos de bricolé. Isso aqui faz parte da essência do brasileiro. Eu acho que nós caímos muito na coisa americana de jogar fora e para outro lugar. Né? Como o europeu tem que conservar da nossa maneira, então esse recurso de recuperar... É que não é dar jeitinho, não é a mesma coisa. Eles realmente reaproveitam, tem que reaproveitar para ter uma cara como se fosse, sei lá... original. É. E tem, quer dizer, a Leroy Merlin é conhecida como aqui não, né? Vende peças prontas, mas lá é casa de bricolagem. Tá vendo? Nossa herança é mais americana, né? De jogar fora e comprar um novo. Troca uma teoria por outra. Se eles não, essa não serviu, joga e vamos pegar outra. Aqui não, ele... Desse jeito está criando problema. Então vamos pensar assim, se a gente usasse assim. A verdade é que, até hoje, essa discussão não foi organizada e sistematizada. Para a grande maioria dos estudiosos de Freud, sempre há uma opção prévia perante a colocação dessa questão. Não estamos questionando em nenhum momento esse direito de escolha. O que estamos tentando salientar é que um trabalho prévio, antes de pressupor ou indicar, seja a continuidade, seja a ruptura, ele se impõe. Ou seja, o ponto de vista lógico, o de tentar fundamentar qualquer dessas opções. Esse trabalho que temos que fazer. Né? E nessa perspectiva, um dos méritos da obra de Ricard é o de, sob certos aspectos, tentar explicar as razões pelas quais opta por uma determinada leitura. Né? Quando o Ricard vem e diz que é um Freud dos sentidos, e o Freud da força, ele explicita, ele põe ele dá, vamos dizer, ele se justifica. O presente trabalho tem como ponto de partida a ideia de começar a organizar mais sistematicamente o polo dessa discussão, para, a partir daí, tentar compará-los e, se possível, se não indicar soluções, apontar os defeitos de alguns propósitos. Eu acho que a gente podia parar aqui, né? E semana que vem não temos, né? Feriado, né? É feriado ou é congresso? Congresso. Não é congresso. Esse congresso ficou muito pertinho, né? Uma coisa da outra. Terça-feira. Vou mandar o resumo ali, já é o congresso. É na terça, né? Segunda e terça. E você resolveu o negócio do Richard? Sabe que eu não fiquei sabendo? Também não. Boa pergunta. Porque para incluí-lo na mesa, numa mesa aqui, precisaria mudar alguém de uma mesa para ele... Eu estou achando que eles deixaram quieto, Eu acho pelo estilo, pelo jeitão. pela conveniência, Pela deixar conveniência. quieto. Se ninguém reclamar, e a gente não vai reclamar. E como foi demonstrado certo interesse da parte deles de solucionar. Já logo se vê. Mas tá bom. Vá com Deus. Olha aqui, o nosso colóquio lá na Paris vai ocorrer numa sala que se chama La Planche. Olha que legal. Né? É o orientador do nosso Preciso amigo, tirar uma foto com o Luiz Eduardo lá. na porta, assim. Fazer uma selfie.